Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 31ª aula do nosso terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações aí sobre todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você, além de encontrar informação sobre todas as nossas aulas, você encontra uma série de materiais complementares, como listas de exercícios, orientações de estudos, alguns links interessantes e, junto com essas listas de exercícios, os nossos gabaritos. E aqui no nosso canal no YouTube você encontra a resolução comentada dessas listas, tudo isso para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula, onde a gente vai tratar do tema acidez e basicidade na química orgânica, tá certo? A gente vai tratar dos ácidos orgânicos e das bases orgânicas, tá certo? Então, nessa primeira parte aí da aula, a gente vai definir quem são os compostos que são ácidos e que são básicos na química orgânica. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, das reações de ionização desses ácidos orgânicos, e a gente vai falar um pouquinho nos fatores que influenciam nessa acidez, ou seja, os fatores que influenciam no aumento da acidez ou na diminuição da acidez de um composto orgânico. E aí, ao final, a gente fala um pouquinho aí das nossas bases orgânicas. Beleza? Então vamos lá. Quem são os ácidos orgânicos? Obviamente, nós temos uma função lá muito clara chamada de ácidos carboxílicos. Essa, obviamente, eu espero que você saiba que é uma função que tem características ácidas. Mas nós temos também uma função que ela não é muito trabalhada no ensino médio, mas é interessante a gente falar mais para termos de comparação, e você tem que ter na tua cabeça esse tipo de comparação, que são os ácidos sulfônicos, tá certo? O ácido sulfônico é aquele que tem essa estrutura aqui, o SO3H. Tá certo? Obviamente ele é derivado do ácido sulfúrico. Lembra lá o nosso ácido sulfúrico? Deixa eu fazer aqui de uma outra cor, só para você lembrar, ó. Nós temos aqui o SOH, aqui OH, nós temos aqui uma dativinha O e aqui uma dativinha O. Lembra, isso aqui é a estrutura do H2SO4. Se eu tirar um desses hidrogênios e tirar um desse oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o SO3H, tá certo? E esse átomo de enxofre, ele vai se conectar aqui na cadeia carbônica. Olha só que interessante. Então, se eu tirar uma hidroxilo, um OH desse ácido sulfúrico, eu vou ter o SO3H. Então essa é a característica dos ácidos sulfônicos na química orgânica, tá certo? Beleza? Os ácidos sulfônicos basicamente são os nossos detergentes, são usados aí para limpeza, mas a gente fala isso um pouco mais para frente em futuras aulas, beleza? Então tem lá os ácidos sulfônicos, os ácidos carboxílicos e os fenóis. Sim, os fenóis também têm características ácidas. E vocês vão ver, sempre interessante você saber colocar isso mais ou menos em ordem crescente de acidez. Desses aqui, o mais ácido de todos, os que tem mais características ácidas, são os ácidos sulfônicos, tá certo? Toda vez que você comparar um ácido carboxílico e um ácido sulfônico de mesma estrutura, ou seja, um ácido carboxílico com 3 carbonos e um ácido sulfônico com 3 carbonos, o ácido sulfônico sempre vai ser mais ácido do que o ácido carboxílico, tá certo? E toda vez que você comparar um ácido carboxílico com um fenol, o ácido carboxílico vai ser mais ácido. Então a ordem crescente de acidez é do fenol, que é o menos ácido, para o ácido sulfônico, que é o mais ácido. E quem são as bases na química orgânica? As bases são as aminas. As aminas são bases porque elas são derivadas da amônia. Lembra que a amônia em água forma o hidróxido de amônio? Pois é. Então, por conta desta característica da amônia, como as aminas são derivadas da amônia por substituição dos átomozinhos de hidrogênio por radicais, né, por compostos orgânicos, tá certo? Por ramificações orgânicas. Então eu tenho lá o NH3. Se eu substituo um hidrogênio por um metil, eu tenho a metilamina. Lembra disso? Volta lá nas aulas de aminas e amidas aqui no bloco 3 mesmo, nas nossas aulas de função, tá certo? Então, se as aminas são derivadas da amônia, que é uma base, obviamente a gente tem as características que elas vêm junto, elas são carregadas também para o composto orgânico, beleza? Bom, feita essa definição geral,
geral, vamos falar um pouquinho, vamos mostrar para vocês um pouquinho como é a ionização desses nossos ácidos orgânicos. Então aqui eu estou pegando o ácido benzenosulfônico, tá certo? Eu estou colocando ele em contato com a água e está ocorrendo a ionização, ou seja, este hidrogênio ele entra em contato com a água, formando a espécie química H3O+, e o que sobra pra gente é isso aqui, este ânion formado aqui. Olha só, essa liberação, essa ionização, essa liberação do H3O+, a gente vai chamar de pH, lembra disso? pH. Tá certo? O que é pH? É menos log da concentração de H+. Lembra que quanto maior a concentração de H+, menor o pH? Aqui eu não estou usando pH, aqui eu estou usando uma expressão que vai ser muito comum de vocês encontrarem na química orgânica e também na parte de fisicoquímica nos equilíbrios químicos, que é o pKa. Peraí, se o pH é menos log de H+, o que é o pKa? pKa, só para você lembrar, é menos log do Ka. Porra, se o pH é menos log de H+, o pKa é menos log de Ka. Então, olha só que interessante. Lembra que para o pH, quanto maior era H+, menor era o pH? Quanto maior for o Ka, menor vai ser o pKa. E vamos lembrar o que é esse tal de Ka. Lembra disso? É a constante do ácido. Então, é a concentração do H3O+, vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido fraco, né? Em equilíbrio, tá certo? De novo, tudo isso aqui está em equilíbrio, tá bom? Faltou só esse detalhe, mas está lá, tudo isso aqui está em equilíbrio. Então, o que quer dizer um Ka alto? Lembra que o Ka alto significa que está muito deslocado para o lado dos produtos. Então, eu tenho muito desse cara aqui. Então, se o Ka alto indica muito H+ liberado, se o Ka é alto, o pKa é baixo. Olha só que interessante, como você é inteligente. Olha só, o pKa disso aqui é menos 0,60. Então é um pKa muito baixo. Tá certo ou não? Então é sinal que isso aqui está muito ionizado para cá. Está muito deslocado aqui para a esquerda, olhando aqui de frente para a esquerda. Beleza? Olha só. Aqui a gente tem o ácido acético, ou ácido etanóico. Em contato com a água, o que vai acontecer? Este hidrogênio ácido entra em contato com a água, forma a espécie química H3O+, e ainda libera este ânion aqui. Olha o pKa disso aqui, 4,7, ou seja, um pKa maior do que este aqui. Então, obviamente, o Ka disso aqui é menor do que esse. Então, vou dizer que isso aqui é mais ácido do que isso aqui. Tá certo? Por quê? Porque o pKa disso aqui é maior. Tudo é como se estivesse comparando pH, filho. pH 1 muito ácido, pH 6 menos ácido, tá certo? Mesma coisa. Então não se assusta com esses símbolos, não. pKa, pKb, pH, POH, P qualquer coisa. P qualquer coisa é menos log de qualquer coisa. Quanto maior for qualquer coisa, menor vai ser o P qualquer coisa. Guarde isso na cabeça, tá bom? Qualquer coisa volta nas aulas de equilíbrio e reveja isso. Olha só aqui o fenol. O fenol em contato com a água, o que acontece? Este hidrogênio interage aqui com o H2O, forma o H3O+, mais este ânion aqui. Olha o pKa disso aqui. O pKa é muito alto, então é sinal que isso está ocorrendo numa quantidade, vamos dizer assim, numa extensão muito baixa. Então é sinal que esse aqui é o ácido mais fraco desses três que eu coloquei na lousa. E isso acaba batendo com as nossas previsões, tá certo? Então aqui está basicamente uma introduçãozinha, lá um lembretezinho de fisicoquímica para você guardar na cabeça. Tudo isso é muito interessante, beleza? Agora o que vai acontecer? Eu vou dar uma licença para você copiar essa lousa e na próxima lousa eu vou entrar com os fatores que influenciam justamente que influenciam no pH desses ácidos, tá certo? Eu vou dar licença para você copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde eu vou apresentar para vocês os grupos que influenciam na acidez. A gente vai falar de grupos elétron atraentes e elétron repelentes, e a gente vai começar a trabalhar aí com vocês também os fatores que vão influenciar nesse aumento ou na diminuição da acidez de compostos orgânicos classificados como ácidos, tá certo? Na lousa anterior a gente falou dos ácidos e bases, e na próxima lousa a gente dá continuidade aí a essa ideia dos grupos, como é que esses grupos influenciam na
acidez, beleza? Uma coisa que você tem que entender para poder captar a mensagem do aumento da acidez ou da diminuição da acidez, basicamente você tem que saber identificar grupos elétron atraentes e grupos elétron repelentes. Vamos pensar no seguinte, quando um grupo for elétron atraente, a nuvem eletrônica vai estar deslocada para este grupo. Uma vez que a nuvem eletrônica está deslocada para este grupo, então vamos imaginar que o cloro é um elétron atraente, porque ele é um halogênio, tá certo? Olha só, imagina, a nuvem eletrônica dessa substância está deslocada para cá. Automaticamente, essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, ela fica mais enfraquecida. Por quê? Porque aquele elétron que está segurando, aquele elétron do oxigênio que está segurando o hidrogênio, ele fica um pouco mais enfraquecido, essa nuvem eletrônica fica um pouco mais enfraquecida. Então é muito mais fácil deste hidrogênio sair. Então olha só, à medida que a nuvem eletrônica está deslocada para cá, essa ligação fica mais fraca e fica mais fácil desse hidrogênio sair. Se o hidrogênio sai com maior facilidade, a acidez tende a subir, porque ele vai liberar mais H+. Então olha só, os principais grupos eletroatraentes, os halogênios, e aí segue mesmo a ordem de eletronegatividade deles, o flúor é mais elétron atraente que o cloro, que o bromo e que o iodo, e o grupo nitro, o NO2. Então basta você lembrar disso aqui, os halogênios e o grupo nitro já está de bom tamanho para você saber que eles são elétron atraentes, ou seja, a nuvem eletrônica desloca para perto deles, automaticamente o hidrogênio sai mais fácil. Agora, a gente pode fazer uma comparação que a acidez do ácido acético é menor do que a acidez do ácido 2-cloroacético. Beleza? Olha só, a acidez do ácido acético é menor que a acidez do cloroacético, do ácido 2-cloroacético. Por quê? Porque aqui eu tenho um grupo elétron atraente, a nuvem está vindo para cá e esse hidrogênio sai com maior facilidade. Beleza? E o que são os grupos elétron repelentes? Eles fazem o contrário. Se os grupos elétron atraentes puxam o elétron para cá, enfraquecendo a ligação entre oxigênio e hidrogênio, os grupos elétron repelentes, eles deslocam a nuvem justamente para onde está a ligação entre oxigênio e hidrogênio, fazendo com que essa interação fique mais intensa. Se a interação ficou mais intensa, é mais difícil do hidrogênio escapar. Peraí, se é mais difícil do hidrogênio escapar, então vai escapar menos hidrogênio. Conclusão óbvia e correta. Se escapa menos H+, a acidez tende a diminuir. Maravilha? Quem são os grupos elétron repelentes? São os radicais alquilas. Olha só, aqui a gente tem o radical terc-butil, aqui a gente tem o radical isopropil, aqui a gente tem o radical etil, aqui a gente tem o radical metil e assim sucessivamente. Então, se eu tiver um grupo alquila ligado nesse meu carbono, que a gente vai chamar de carbono alfa, que é o carbono vizinho à carbonila, a gente pode até colocar aqui, ó, esse carboninho aqui ele é chamado de carbono alfa. Olha só, então no carbono alfa eu tenho um cloro, grupo elétron atraente. Essa ligação ficou mais fraca, liberou mais fácil esse H+. Show de bola? Aqui no carbono alfa eu tenho um radical metil, né? Na verdade aqui eu tenho um ácido propanóico, né? Mas é como se no lugar de um dos hidrogênios do ácido acético eu tivesse colocado um CH3. Como esse grupo é elétron repelente, é como se ele jogasse a nuvem eletrônica para cá, deixando esta interação mais forte e este hidrogênio vai ficar mais fortemente atraído ou mais fortemente preso no átomo de oxigênio. Consequentemente, comparando estes dois, você vê que eu estou comparando essa parte, como se fosse isso aqui a estrutura do meu ácido, tudo bem? A acidez deste cara aqui vai ser maior do que a deste cara aqui. Por quê? Porque no lugar de um dos hidrogênios aqui, eu estou com um grupo elétron repelente. Maravilha? Deu para entender? Então aqui, o com 4 carbonos é mais repelente que o com 3, que é mais repelente que com 2, que é mais repelente que com 1 carbono. Show de bola? Agora vamos dar uma olhada no número de grupos elétron atraentes. Então aqui eu tenho o ácido acético normal, aqui eu substituí um hidrogênio por cloro, aqui eu substituí 2 e aqui eu substituí os 3. Vamos ver o que acontece com a acidez. Para isso eu trouxe os valores tabelados de Ka, que é a constante de ácido, é a constante do ácido, no caso aqui do ácido acético, do ácido 2-cloroacético, 2,2-dicloroacético, 2,2,2-tricloroacético, tá certo? Olha só que interessante. Aqui o Ka do meu ácido 1 é 1,8 vezes 10 a menos 5.
A constante ácida deste ácido aqui, ela é de 1,3 vezes 10 a menos 3. Professor, eu não gosto muito de comparar menos 5 com menos 3, então eu coloquei todo mundo aqui, ó, na base menos 5, tá bom? Só pra gente ter essa ideia de comparação. Olha o que acontece. Quando eu substituo um hidrogênio por um cloro, a constante ácida sobe de 1,8 para 130 vezes 10 a menos 5. Quando eu substituo 2, ela vai de 130 para 5.000 vezes 10 a menos 5. E quando eu substituo os 3, que são grupos elétron atraentes, enfraquecendo essa ligação, olha para quanto que vai a acidez. Para 20.000 vezes 10 a menos 5. Ou, trabalhando com os números tabelados, 1,3 vezes 10 a menos 3 aqui, 5 vezes 10 a menos 2 aqui, e 2 vezes 10 a menos 1, ou 0,2. Então você percebe que à medida que eu vou encaixando grupos elétron atraentes, o que acontece? A acidez aumenta muito. E é o que a gente espera mesmo, né? Porque se eles estão puxando a nuvem para cá, essa ligação está mais fraca, então é mais fácil de liberar esse H+. Maravilha? Então olha lá, se a gente fosse colocar isso aqui em ordem crescente de acidez, a gente colocaria que a acidez do 4 é maior do que a acidez do 3, que é maior que a acidez do 2, que é maior que a acidez do 1. Então, à medida que eu vou encaixando grupos, vai aumentando a acidez. Beleza? Agora, na próxima lousa, eu vou trazer mais ideias sobre a influência desses grupos elétron atraentes e elétron repelentes na acidez dos compostos orgânicos. Eu vou dar uma licencinha para você copiar o conteúdo dessa lousa e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova onde eu apresento para vocês a posição dos grupos elétron atraentes e a influência na acidez e o número de grupos elétron repelentes e a influência aí na acidez. Então a gente vai ver que aqui tem um aumento na acidez conforme a posição e aqui, dependendo do número de grupos elétron repelentes, a gente tem aí uma diminuição da acidez, beleza? Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando o ácido propanóico, o ácido butanóico, tá? O ácido butanóico com o ácido 2-cloro-butanóico, 3-cloro-butanóico e 4-cloro-butanóico. A gente quer mostrar a influência da posição desse grupo elétron atraente. Ó, então eu tenho aqui o cloro como um grupo elétron atraente e ele pode estar posicionado no carbono alfa, no carbono beta ou no carbono gama. Nem sei se aqui é gama mesmo, porque a gente quase nunca usa isso, tá? A gente usa o alfa e o beta na maioria das vezes, tá certo? Mas vamos imaginar que eu tenho 3 grupos para posicionar, 3 átomos de carbono para posicionar esse cloro. Olha só que interessante. Quando eu não tenho nenhum grupo elétron atraente, eu tenho um Ka da ordem de 1,5 vezes 10 a menos 5, tá certo? Agora olha aqui. Se eu tiver um cloro aqui no segundo carbono, esta constante de acidez ela aumenta para 1,4 vezes 10 a menos 3. Como na lousa anterior, eu vou usar para tudo a base 10 a menos 5, tá bom? Então ela vai de 1,5 para 140. Olha só que interessante, 140 vezes 10 a menos 5. Aumentou bastante. Agora, se eu deixar o cloro no segundo carbono, ou no carbono beta, né, ou no terceiro carbono, contando a cadeia lá do primeiro carboninho da carboxila, olha o que acontece. A acidez ela aumenta em relação ao ácido butanóico original, o que a gente já esperava. Só que ela aumenta muito menos em comparação com a posição alfa. Então, quanto mais distante da carboxila está o meu grupo elétron atraente, menos influência esse grupo tem no aumento da acidez, o que fica mais ainda declarado aqui no último composto. Olha só, a acidez aumentou, mas aumentou bem pouquinho. Então, quanto mais próximo da carboxila tiver o meu grupo elétron atraente, maior vai ser a influência desse grupo. Deu para entender isso? Deu para sacar isso? Então é assim que a gente vai comparar. Quando estiver bem próximo no carbono alfa, a influência é maior em comparação quando ele estiver um pouco mais distante. À medida que ele se distancia, essa influência também vai sendo diminuída. Beleza? Agora, se a gente for comparar aqui os grupos elétron repelentes, eu trouxe para a gente aqui o ácido metanóico e o ácido etanóico, tá certo? Olha só. Aqui eu tenho um carbono só, tudo bem? E aqui eu tenho, é como se eu tivesse um grupo elétron repelente a mais, tá certo? Eu tenho aqui um CH3, eu tenho uma cadeia carbônica um pouco maior. Olha o que acontece. A acidez, quanto maior for a cadeia carbônica, ela vai diminuindo.
tá certo? A acidez vai diminuindo. Conforme a cadeia carbônica vai ficando maior, essa acidez tende a diminuir, tudo bem? Então aqui 18 vezes 10 a menos 5, aqui 1,8 vezes 10 a menos 5. Então à medida que a cadeia carbônica vai ficando maior, à medida que eu vou colocando grupos elétron repelentes, essa acidez diminui. Olha só para cá, eu tô pegando agora um ácido que é um dicarboxílico, tá certo? Aqui eu tenho 2 carboninhos e 2 hidroxilas, tá certo? Olha só que interessante. O Ka desse cara aqui é da ordem de 6.000 vezes 10 a menos 5. Se eu enfiar um grupo elétron repelente aqui no meio, se eu colocar um CH2, se eu aumentar a cadeia carbônica, a tendência é que essa acidez diminua. E olha só o que acontece, ela cai apenas para 180 vezes 10 a menos 5. Então é uma coisa bem interessante, porque à medida que a gente vai colocando mais grupos elétron repelentes, essa acidez ela vai cada vez mais diminuindo, tá certo? Então, quanto maior for o número de grupos elétron repelentes na sua cadeia, menor vai ser a acidez. Quanto maior for o tamanho dessa cadeia, menor vai ser a acidez. Beleza? Então, a posição influencia. Quanto mais próximo da carboxila o grupo elétron atraente, melhor. E o número de grupos elétron repelentes também influenciam, né, diminuindo a acidez dos compostos orgânicos, beleza? Esses eram os dois últimos fatores sobre a acidez. Na próxima lousa a gente volta falando sobre a basicidade das aminas e a gente finaliza essa aula. Agora eu vou dar licencinha aí para você poder copiar essas estruturas e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com a nossa última lousa, onde a gente vai falar de basicidade das aminas. E vamos lembrar um pouquinho que as aminas elas são derivadas da amônia. E é legal então a gente retomar essa ideia da basicidade da amônia. Como que a amônia, por que a amônia em água ela é básica, né? Por que ela libera íons OH-? Olha o que acontece. Quando a amônia entra em contato com a água, um dos hidrogênios da água ele vai ser atraído por esse parzinho de elétrons livres aqui do nitrogênio e vai formar a espécie química NH4+, que é o amônio. Então nunca pode confundir isso aqui, tá? A amônia gera o cátion amônio. Então a amônia gera o cátion amônio, liberando para o meio OH-. Então, obviamente, isso aqui deixa o meio básico, tá certo? Se isso acontece com a amina, né, com a amônia, as aminas que são derivadas da amônia têm que ter o mesmo comportamento em água, e é exatamente isso que acontece. As aminas, elas têm um comportamento semelhante ao da amônia. Só que o que acontece? Eu posso ter aminas primárias, secundárias, aminas terciárias, e é justamente essa ideia que eu quero passar para vocês aqui. O que acontece? À medida que eu substituo os grupos, à medida que eu substituo os hidrogênios por grupos carbônicos, eu posso aumentar ou diminuir essa basicidade. Olha só que interessante. Quanto mais grupos, né, elétron repelentes eu tiver, melhor, porque se eu tenho um grupo elétron repelente, eu vou atrair esse H+ da água, concorda comigo? Isso é quase sempre certo. Essa ideia aqui, essa linha aqui que eu fiz para vocês, deve trazer essa ideia. Olha só que interessante. Aqui eu tenho a basicidade da amônia, que é 0,18 vezes 10 a menos 4. Eu tenho 3 hidrogênios para substituir. Aqui eu estou substituindo os 3 hidrogênios, aqui eu estou substituindo um só e aqui eu estou substituindo 2. Então aqui eu tenho uma amina secundária, aqui eu tenho uma amina primária, aqui eu tenho uma amina terciária e aqui eu tenho uma amina aromática. Certo ou não? Presta atenção no negócio. Eu não disse para vocês que quanto mais grupos elétron repelentes, melhor? E eles devem estar se perguntando, como que a amina terciária tem a menor basicidade das aminas? É porque aqui eu tenho 3 grupos elétron repelentes, só que eles meio que isolam esse par de elétrons, então é difícil ter esse ataque. Tem um impedimento, a gente chama na química de impedimento estérico. Então quando eu tenho uma amina terciária, isso tem que ficar bem claro para vocês, a amina terciária não é a amina mais básica, não é a que tem a maior basicidade, tá certo? Então precisa tomar cuidado com isso, tudo bem? Então olha só.
Se eu substituir os 3 hidrogênios, eu tiver uma amina terciária, ela vai ter uma basicidade menor do que uma amina primária, onde eu substituo apenas um hidrogênio, aí a basicidade dela já aumenta um pouquinho, e a amina com a maior basicidade de todas é sempre a amina secundária, tá certo? Onde eu tenho 2 grupos elétron repelentes. Então aí a gente tem aqui uma basicidade da ordem de 5,4 vezes 10 a menos 4. Então, se eu tiver uma amina secundária e uma primária, a secundária é mais básica. Se eu tiver uma secundária e uma terciária, a secundária é mais básica. Se eu tiver uma primária e uma terciária, a primária é mais básica, tudo bem? Então, por que a terciária não é a mais básica de todas, sendo que eu tenho 3 grupos elétron repelentes? Porque tem um impedimento estérico, tá certo? Esses grupos, eles impedem o ataque do hidrogênio, tudo bem? Eles impedem essa entrada do átomo de hidrogênio. Então, guarda isso na cabeça, tudo bem? Isso meio foge da lógica, por isso que é importante a gente lembrar. Agora, olha só que interessante. Um anel aromático, ele é cheio de duplas ligações, então ele é rico em elétrons. A gente pode dizer que ele é um grupo elétron atraente. Ora, se ele é um grupo elétron atraente, então esse par de elétrons vai estar menos disponível, vai ser mais difícil ter o ataque aqui. Olha só como muda, a basicidade dele é muito, mas muito menor do que a basicidade da amônia e, obviamente, de todas as outras aminas para cá. Então, sempre que você tiver uma amina aromática, ela vai ter a menor basicidade de todas. Tá certo? Por quê? Porque o anel aromático é uma região fértil de elétrons, né? Então eu não tenho lá um grupo elétron repelente, muito ao contrário, eu tenho até uma atração desses elétrons, beleza? Então toma cuidado. Presta atenção na ideia de comparação, tudo bem? Então sempre uma amina secundária vai ser mais básica que uma primária, que vai ser mais básica que uma terciária, que vai ser mais básica que a amônia. Você pode ver que a basicidade da amina terciária é um pouco maior que a basicidade da amônia, e a amônia ela é muito mais básica do que uma amina aromática. Então as aminas aromáticas apresentam a menor basicidade, lembra sempre disso, e as aminas secundárias apresentam a maior basicidade. Não vai me esquecer disso, pelo amor de Deus, tá certo? Então é secundária com a maior, primária, terciária pelo impedimento estérico. Às vezes eles pedem para vocês justificarem as questões, então você pode colocar isso sem dó, impedimento estérico. Depois vem a própria amônia e depois vem as aminas aromáticas. Maravilha? Aqui do outro lado aqui da lousa, eu coloquei para vocês só uma ideia. Basicamente é essa mesma reação, né? Interação de uma amina primária com a água. Então o hidrogênio vem para cá, para esse parzinho de elétrons, eu vou criar essa espécie química com carga positiva e vai liberar o OH- para o meio. E só para a gente finalizar, aqui eu tenho uma ordem de comparação. Eu estou colocando aqui 3 aminas primárias, tá certo ou não? 3 aminas primárias. Na verdade são 4 aminas primárias, né? Só que essa aqui é aromática. Onde eu tenho aqui um CH3, aqui eu tenho um CH2CH3, aqui eu tenho um CH2CH2CH3. Você percebeu que eu estou aumentando o tamanho da cadeiazinha carbônica, tá certo? À medida que eu aumento o tamanho da cadeia carbônica, eu aumento também a basicidade, tá certo? Eu aumento o valor do KB dessa minha amônia, dessa minha amina primária, tá certo? Então, se eu fizer uma comparação entre os KBs dessas 5 espécies químicas, a que apresenta a maior basicidade é a que tiver a maior cadeia carbônica. Então é essa aqui. Então eu estou comparando 3 aminas primárias, isso é importante, estou comparando só aminas primárias, tá certo? A que tem a maior cadeia carbônica, que vai ter a maior basicidade. Depois, na sequência, vem esta, que tem uma cadeia carbônica um pouco menor. Depois vem essa, que tem uma cadeia carbônica bem pequenininha. Na sequência, vem a própria amônia. E por último, sempre por último, vem a minha amina aromática, porque ela tem a menor basicidade de todas. Então, se eu fosse colocar em ordem decrescente de basicidade, daquela que é a mais básica para aquela que é a menos básica, eu teria que aqui, ó, a letra C, que é a propilamina, é a mais básica, a etilamina é a de menos básica do que a propilamina, depois vem a metilamina, vem a amônia e depois vem a amina aromática, tá certo? Ela é que tem a menor basicidade de todas, tudo bem? Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês nesse fim da nossa aula. Falamos muito sobre a acidez, agora falamos um pouquinho sobre a basicidade. Eu vou dar uma licencinha para você copiar essa lousa
E eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final. A nossa aula de número 31, acidez e basicidade das aminas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Ative o sininho aí para receber as notificações das nossas novas aulas que são postadas aí regularmente no nosso canal no YouTube. Se você gostou dessa aula, por favor, clique aí no botão joinha, dê uma curtida na aula. Se você achou ela interessante para você, ela pode ser interessante para algum amigo teu, para alguma amiga sua que está prestando vestibular ou que está estudando química orgânica. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, ajude na divulgação do canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Então, se você chegou até aqui, se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!